Olá, tudo bem? É um prazer novamente vir falar com você e dividir um pouco com você daquilo que Deus coloca no meu coração. Eu sempre, antes de gravar, eu gosto de pedir a Deus que Deus me dê uma palavra que não só toque o meu coração, mas que também toque o coração da pessoa que vai estar ouvindo, vai estar vendo esse vídeo. E eu espero que você, ao acompanhar comigo, né, nessa meditação de hoje, que Deus, assim, fale ao seu coração. A meditação de hoje foi baseado em um culto em que eu estive. Eu estive num culto hoje à tarde e há muito tempo que eu não participava de um culto assim ao ar livre. A gente tinha o hábito de chamar cultos assim fora do templo, da igreja, de culto ao ar livre. E hoje, precisamente, eu fui num culto e a convite de um irmão, então a nossa igreja esteve lá e foi assim muito enriquecedor. E por isso a minha satisfação, a minha alegria por ter mais uma vez ter revivido algo que há muito tempo eu não fazia. Então me veio à mente um texto da palavra do Senhor que fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante quando a gente lê esse versículo, foi Paulo que escreveu, e quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, os teólogos costumam dizer que é uma carta assim, motivacional de Paulo, vamos dizer assim. Essa carta precisamente foi escrita em uma ocasião em que Paulo estava preso. Então, Paulo escreveu muito das suas cartas, dos seus escritos. Paulo estava encarcerado e ele não podia sair e não podia visitar as igrejas que ele fundou, digamos assim. Então, ele colocava pessoas para cuidar dessa igreja, né? Até que ele pudesse retornar ali naquele lugar. Ou então ele escrevia cartas. E o interessante dessa carta é que, como eu falei, Paulo, ele estava preso. E como que alguém, estando preso, pode dizer para outra pessoa assim: alegrai-vos no Senhor? Outra vez eu digo, alegrai-vos. Quando que uma pessoa, estando presa, pode estar alegre? Esse é um questionamento que muitas pessoas que não são cristãs evangélicas perguntam para nós que somos cristãos evangélicos. Eu não entendo que alegria é essa que vocês têm. E um dos atributos do nosso Deus é exatamente a alegria. Mas
a alegria de Deus não é aquela alegria que você tem que ficar rindo todo o tempo. Não é esse tipo de alegria que o apóstolo Paulo está falando, e nem é o tipo de alegria que é o atributo de Deus. Quando fala de alegria, fala sim de estar feliz, mas é muito mais do que momentos felizes. Fala de uma satisfação permanente. Agora você pode me perguntar, como que uma pessoa pode, estando presa, ter uma satisfação permanente? Aí eu digo para você, só tem uma forma, e essa forma chama-se Jesus. Não existe outra fórmula que faça um cristão sentir alegria, gozo, satisfação no espírito que não seja estando em Cristo. Paulo, como eu disse, Paulo estava preso, e uma pessoa encarcerada não tem motivos para estar alegre. Ainda mais naquela época em que as prisões não eram como hoje em dia, que as pessoas podiam sair para tomar sol, né? Tinham atividades no presídio. Não funcionava desse jeito. A pessoa ficava encarcerada em cavernas, sabe, subterrâneas, ficavam presas em correntes, não via luz solar. Na maioria das vezes, essas cavernas subterrâneas eram úmidas, então a pessoa tinha muita facilidade em ficar doente. Mas Paulo estava dizendo para esses irmãos lá da igreja de Filipe que eles deveriam se alegrar, mas eles não deveriam ter uma alegria momentânea. Sabe, às vezes nós temos alegria momentânea. Quando temos uma alegria momentânea? Quando às vezes estamos rodeados de amigos, e aí começa-se uma conversa e ri-se muito, traz-se à lembrança coisas engraçadas, momentos partilhados juntos, e aí você ri, você conversa, momento de alegria. Mas é um momento de alegria que quando você sai dali, passa. Ou então, quando você toma uma dose de uma bebida qualquer, ou você se embriaga com alguma bebida forte, e aí você fica alto, fica alegre. Quando você deita e dorme, quando você acorda de ressaca, não está bem, e aquela alegria toda também momentânea passou. E existe ainda aquela alegria que as pessoas, ao usar uma droga, fica naquele êxtase, mas essa alegria, esse êxtase todo, também passa. Sabe por que tudo isso passa? Passa porque essa alegria, sabe, de amizades, ou de um passeio que você faz em família, ou quando você se embriaga, ou quando você usa uma droga, isso tudo é passageiro e momentâneo, porque a única alegria que permanece é essa, como Paulo está dizendo, que é alegrai-vos no Senhor. Exatamente. Alegrai-vos em quem? No Senhor. É a única alegria. Quando você tem o coração voltado para Deus, por mais que você esteja vivendo
um tempo de dor, mas você tem a certeza de que aquele tempo de dor vai passar, porque Deus está com você. Porque a nossa esperança não é nessa vida passageira. A nossa esperança não é em algo que você usa agora, ali na frente e acabou. A nossa esperança é num Deus eterno. A nossa esperança é num Cristo que um dia morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, é nele que a nossa esperança está. A minha esperança não está em alguém que um dia morreu e não voltou, mas a minha esperança está em alguém que um dia morreu, mas ressuscitou. Então, quando eu tenho meu coração voltado para Deus, essa alegria ela é permanente. Eu fico pensando muito quando as pessoas às vezes vêm conversar comigo e as pessoas vêm porque não estão muito bem, estão passando por algum momento de dificuldade ou ou sofreram alguma perda, ou então passaram pela desilusão de um relacionamento, ou tem um filho envolvido em coisas erradas, sabe? Ou no tráfico, ou em usuário de entorpecentes. E aí, quando essas pessoas chegam para conversar, sabe? Porque querem desabafar, querem colocar para fora, sabe? Aquela dor. Elas sempre falam, eu não tenho alegria de viver. Elas falam que não têm alegria. Sabe por quê? Porque elas estão num momento ruim. E quando a gente passa por um momento ruim, a gente não consegue viabilizar um momento de felicidade na nossa vida. Fica incabível, sabe? Não entra na mente humana um estado de alegria, sabe? Não passa, porque eu estou vivendo algo que tirou meu prazer de viver, tirou a minha alegria. Se você que está me ouvindo, que está me vendo, por acaso passou por isso, ou está passando, vivendo essa experiência de que perdeu a alegria de viver, ou que algo deixou você tão desorientado que você não consegue ver mais sentido na vida, que todo aquele brilho que você tinha, sabe? Toda aquela alegria, aquela pessoa contagiante que você era, você não consegue ser mais. E as pessoas até cobram isso de você. Puxa, fulano, você não é mais aquela pessoa que você era. E às vezes você tem até dificuldade de mostrar para essa pessoa por que você se tornou essa pessoa triste, amarga, essa pessoa fechada para a vida e para o mundo. Você. É com você que eu quero falar. Mesmo que você esteja vivendo esse tempo, Deus quer trazer a alegria para a tua vida. Deus quer fazer você sorrir de novo. Sabe, esse luto que você acha que nunca mais vai voltar a sorrir, que essa pessoa amada que você perdeu levou a luz que estava em você, levou com ela, a sua luz apagou e você não consegue mais reagir, você não consegue mais
se levantar e continuar vivendo, porque apesar da perda, a vida continua. Aí você pode falar, mas eu não tenho mais ânimo nem força para continuar. Eu quero trazer uma notícia para você. O Senhor da alegria quer trazer novamente um sorriso na sua boca. Ele quer trazer aos seus lábios, sabe, um cântico novo, sabe, um tempo de alegrar-se novamente. Aqui fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe, Paulo está querendo dizer assim, mesmo que você perdeu a alegria, eu digo de novo, se alegre. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa força. Na palavra de Deus diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que Paulo fala, alegrai-vos, porque quando você se alegra, você se fortalece, mas não é que você vai sair por aí dando gargalhada, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em se alegrar em Deus, sabe? É você acreditar que você vai estar colocando, sabe, a sua confiança em alguém que vai trazer um sorriso ao seu rosto novamente. Eu não estou dizendo que é para você pegar o seu luto e abandonar o luto. Não estou falando disso. Eu estou falando que mesmo que você esteja vivendo um luto, você pode ainda encontrar alegria. Por que alegria? Porque é ela que nos dá força. Sabe, eu gosto de falar, mas eu também gosto de dar exemplos. E nada melhor do que dar um exemplo da própria vida. Eu vou falar com você de mim. Há 18 anos atrás, eu tinha uma vida aparentemente certa. As coisas, mesmo que aos trancos, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil, e mais para frente eu quero até falar com você a respeito disso, quero contar para você um pouco da minha história, mas isso é para um outro vídeo. Eu tinha uma vida aparentemente estabilizada, certa, eu tinha convicção de como seria o meu futuro. Meu futuro, eu tinha mais ou menos organizado o meu futuro. Só que, de repente, a doença bateu na minha casa e, do nada, minha mãe morreu. Minha mãe estava bem numa semana e, na outra semana, nós estávamos enterrando a minha mãe. Foi um choque. Foi um choque para nós, que éramos da família, e até para as pessoas que nos conheciam, porque minha mãe era uma pessoa com muita saúde. E minha mãe morreu de uma doença, assim, muito, sabe, eu não sei nem como colocar para você, de uma doença muito... ela morreu de leptospirose. E é uma doença assim meio ingrata, sabe? E do nada, ela estava bem numa semana, na outra semana, como eu falei, estávamos enterrando a minha mãe. E eu achava que a minha vida era bem resolvida.
Eu achava que as coisas para mim estavam acertadas, que tudo estava bem. Quando da partida da minha mãe, meu mundo caiu. Caiu. Eu descobri que a minha mãe era a alegria da minha casa. Minha mãe era uma pessoa quieta, quase não falava, era uma pessoa de muito ouvir, até porque tinham outras pessoas na casa que falavam muito. Você só olhar para mim, você vai ver que eu gosto de falar. E então minha mãe era uma pessoa de pouco falar, mas muito ouvir. E de repente eu me peguei sem mãe e meu mundo desabou. Eu entrei num looping de ansiedade, de depressão, e eu achei que eu não fosse conseguir sair daquilo. Para você ter uma ideia, eu fiquei um ano sem conseguir dormir. Aí você pode falar assim, como que uma pessoa não dorme? Eu não dormia. Eu acordava 5 horas da manhã, mais ou menos, levantava, me aprontava, ia trabalhar e passava o dia inteiro trabalhando. Quando ia dando mais ou menos umas 5h30, 6 horas, assim, eu ia começando a sentir o peso do cansaço. E aí era a hora que eu estava saindo do trabalho, voltando para casa. Então não tinha tempo, né? Eu não podia dormir. E aí eu chegava em casa, tinha outras coisas para fazer. E quando eu ia deitar por volta de 9 horas, 10 horas. E eu deitava e eu começava a rolar. Rolava para cá, rolava para lá, rolava para cá, rolava para lá. E isso era a noite toda. A noite toda. E quando ia aproximando assim de 4h30, por aí o sono, né, eu já estava cansada, e aí o sono ia começando a chegar. E aí quando o sono começava a chegar, o relógio despertava e eu levantava e eu começava tudo de novo. E isso durou um ano. Um ano. E eu achei que eu nunca mais fosse sair daquilo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou fazer? Eu preciso reagir. Eu trabalhava, eu ria para as pessoas, mas era um riso só aparente, mas por dentro a minha alma chorava porque eu sentia saudade, eu não conseguia entender o que tinha acontecido, né? E eu falava para Deus, mas Senhor, por que isso tudo? Até que um dia Deus falou para mim assim, ela era minha. Eu recolhi para mim, ela já era minha. E eu comecei a entender que tinha chegado a hora dela e que eu sabia nos braços de quem ela estava. E a única certeza que eu tinha era que um dia eu ia encontrar com ela também. E eu vou, tenho essa certeza. Mas a alegria tinha fugido de mim. Um dia, uma pessoa falou comigo assim, falou, Márcia, você precisa reagir, você precisa sair disso. E ela começou a orar comigo, a me ajudar. E nós fazíamos momentos de oração e eu comecei a me envolver com oração, com um grupo de oração que essa pessoa participava. E quando eu me dei conta, a minha mãe era uma lembrança feliz. Eu tinha voltado a dormir. Depois de um ano, eu voltei a dormir e
eu entendi que a minha alegria não podia ser uma alegria passageira. A minha alegria não podia estar limitado em alguém que não tinha nada para... que eram em coisas só desse mundo. Você não pode colocar a sua alegria no seu filho, no seu marido, no seu trabalho. Você pode se alegrar com seu filho, com seu marido, com sua mulher, com seu trabalho, com seus amigos, você pode. Mas eles não podem ser a nossa fonte de alegria, porque a nossa fonte de alegria tem que vir do Senhor. Quando você deposita a tua fonte de alegria no Senhor, mesmo que a dificuldade bata na sua porta, não importa de que forma ela vem, você consegue passar por aquela situação, porque a alegria do Senhor te fortalece. Ela te fortalece. Não é que você vai ficar, como eu falei, dando risada, morreu, haha. Não é isso. Mas hoje eu me alegro, porque eu tenho convicção e certeza que eu sei onde ela está. Eu sei que um dia a gente vai se encontrar. E eu sei que ela está com Deus. E hoje, a pessoa que eu me tornei, a pessoa que eu sou hoje, é graças às orações dela, é graças ao que ela via de potencial em mim, porque muitas vezes ela falava para mim, ela falava, minha filha, Deus tem muito para fazer na tua vida, você não tem ideia, ela já conseguia enxergar em mim o que eu sou hoje, coisa que eu não conseguia fazer, eu não conseguia ter essa visão, essa coisa de longo alcance, mas ela já tinha isso e ela já falava disso comigo. Hoje eu estou vivendo exatamente o que ela dizia que eu ia viver. Então, não tem outra coisa que eu possa fazer a não ser me alegrar, mas me alegrar no Senhor. Porque foi no Senhor que ela via tudo isso em mim. E ela também se alegrava. E eu lembro que ela falou, olha, mesmo que eu esteja indo, eu sei para onde eu vou. E ela sabia que ela estava nos deixando, mas ela sabia que nós ficaríamos bem, porque nós tínhamos Cristo, nós tínhamos o Senhor, que mesmo que a gente passasse por dor, por sofrimento, por angústia, por perda, mas nós tínhamos Deus na nossa vida, que seria o nosso consolo, seria o nosso conforto, seria o nosso ajudador, seria a pessoa em quem nós íamos nos escorar para passar por esse deserto, por esse tempo difícil. Então, eu volto a dizer para você, como Paulo falou, Paulo tinha tudo para poder escrever uma carta deprimente, mas ele falou assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele está dizendo assim, olha, fortaleça-se no Senhor. Outra vez eu digo, se fortaleçam. Então, a nossa fortaleza, a nossa força, você sozinho você não alcança. Você sozinho você não consegue. Não. Sozinho a gente não consegue. Quem nos dá força, quem nos fortalece, eu sempre falo isso. A nossa força vem daquele lá de cima, vem de Deus. A nossa força vem dele. E é ele, quando nos fortalece, que nos faz ter esperança. E aí, quando você tem esperança, você tem a alegria de que as coisas podem mudar. Então, fique com essa palavra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Amém? Fica com Jesus.